E o primeiro paradigma que o governo deveria assimilar, do governo aqui como um todo, os vários ministérios que estão afetos ao tema, é de que nós não podemos seguir tratando os alimentos, que são a energia da vida das pessoas e de todos os brasileiros, apenas como uma mercadoria, em que alguns grupos capitalistas se dedicam a distribuí-los para ganhar dinheiro. A nossa tese é que alimento não é mercadoria. Alimento é um direito, porque todo ser humano depende dele, dessa energia. E, portanto, o Estado deve adotar políticas públicas de curto, médio e longo prazo que garanta a qualquer cidadão, independente da sua renda, do seu salário, da sua condição de classe, o acesso a esses alimentos. E a partir dessa concepção de que alimento não é mercadoria, que alimento não pode ser objeto de lucro, não? Então o governo deveria desenhar uma série de políticas de curto prazo. De certa forma, o governo sinalizou, evidentemente que a principal medida é fazer estoque. Mas não é só com efeito de propaganda, tem que botar recursos polpudos lá na Conab, para que ela, desde logo, se prepare e garanta estoques nesses produtos que a gente sabe que tem muitas oscilações. Qual é a tua avaliação do governo Lula neste item, o item política de estoques reguladores? A gente sabe que nos governos Temer e Bolsonaro houve um colapso da política de estoques reguladores. Nesses 2 anos de governo Lula, foi feito tudo o que poderia ser feito para reconstruir esse programa? Nós somos críticos a toda a política agrícola e agrária do Brasil. O governo brasileiro foi no piloto automático e deixou o agronegócio funcionar. Porém, não é o agronegócio que produz alimentos. Quem produz alimentos é a agricultura familiar. Nós temos defendido publicamente a tese de que o Brasil é dominado por 3 modelos de agricultura, de apropriação dos bens agrícolas. O primeiro modelo seria do capitalista predador. É aquele que enriquece se apropriando dos bens da natureza. Ele vai lá na fronteira agrícola, desmata, se apropria da água, dos minérios, da biodiversidade, da terra e acumula os bens da natureza. E isso acontece em todos os biomas, inclusive lá na minha terra, no bioma do Pampa. O segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio utiliza muito capital intensivo na forma de sementes transgênicas, de máquinas, de agrotóxicos, mas ele, apesar da tecnologia moderna, ele só produz commodities agrícolas para exportação. E, portanto, não resolve o problema do abastecimento da população brasileira. E o terceiro modelo, que é, inclusive, o mais representativo, porque reúne 5 milhões de unidades de produção familiares, é a agricultura familiar. Nós, inclusive, quando lutamos pela justa distribuição da terra, pelo combate ao latifúndio, pela reforma agrária, o resultado da reforma agrária é o fortalecimento desse modelo de agricultura familiar. E a agricultura familiar, ela se baseia, como diz o nome, em mão de obra familiar, mas, sobretudo, na policultura. Como até apareceu aí já na foto, nas mãos, a cesta na mão de um agricultor, uma cesta cheia de vários produtos, todos eles produzidos pelo mesmo agricultor. Você vê cenoura, beterraba, milho, brócolis, tomate, além dos grãos, né, que certamente ele produz. Então, a agricultura familiar, numa mesma área, ele produz uma infinidade de produtos, que é o que vai lá para a cesta básica do povo brasileiro. Então, o governo
deveria se preocupar com isso, com a agricultura familiar, e deixe o agronegócio para o mercado e combata o capitalismo predador na fronteira agrícola e que está acabando com todos os biomas brasileiros. Nós temos hoje, segundo o INPE, Breno, 55 milhões de hectares degradados, completamente improdutivos, que têm pastagem ou área abandonada, que foram abandonados pelo agronegócio e que agora eles querem bilhões, inclusive vão lá na COP30, para ver se consegue acesso de bilhões de dólares sem juros, para eles poderem investir de novo nessas áreas. Então, o agronegócio cobra um custo ambiental muito grande, porque ele é monocultor. Ele só produz ou soja, ou cana, ou algodão, ou milho, ou a pecuária bovina extensiva. Então, o governo tem que focar a sua política agrícola no fortalecimento da agricultura familiar, começando por um amplo programa de reforma agrária que poderia, então, justamente colocar camponeses pobres que estão lá com a sua força de trabalho sobre essas áreas que estão degradadas em todo o país. Segundo, o governo tem que largar mão dessa burrice de que o Pronaf é o melhor crédito que tem, digo, o Plano Safra é o melhor crédito que tem. Eu não estou te ouvindo. O Pronaf é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, só para que a nossa audiência acompanhe. Exatamente. O Pronaf é um crédito rural que já existe historicamente, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, e o governo se contenta como política, como se isso fosse suficiente para o agricultor familiar. Bom, nós temos 5 milhões de agricultores familiares. Tem acesso ao Pronaf 20% apenas. 1 milhão de contratos a cada ano. Por quê? Quem acessa o banco é aquele agricultor que já está integrado no mercado, na agroindústria. Né? E, portanto, às vezes as próprias agroindústrias é que acessam o crédito lá no Banco do Brasil e em outros bancos. O fundamental para a agricultura familiar é nós ter um poderoso programa de compra antecipada de alimentos, que é o PA, que é administrado pela Conab. No segundo mandato do Lula, chegou a se aplicar 4, 5 bilhões, olha, há 15 anos atrás. Né? A valores nominais da época. Da época. Ou seja, hoje seria quase que o dobro, em termos reais. 10 bilhões. E a Conab chegava a comprar 367 tipos diferentes de alimentos. Comprava, fazia o contrato com o agricultor e ele entregava aonde a Conab destinasse, num hospital, num quartel, numa cadeia, numa escola, né? Ou até, quando é o caso de grãos, nos armazéns da Conab. O PA é o principal instrumento de política agrícola que pode garantir o aumento da oferta de alimentos. Hoje, qual é o valor do PA? O ano passado gastaram 700 milhões. Uma merreca. 60 mil famílias de agricultores entregaram para a Conab, de 5 milhões. Qual é a previsão orçamentária para 2025? Para o ano que vem, eles estão eufóricos. Então, para esse ano, já estão dizendo que vai ultrapassar 1 bilhão. Merreca. A Conab, para funcionar, tem que ter, como eu repito, de 5 a 10 bilhões de recursos para poder fazer esses contratos. Aí atende as duas coisas, porque estimula a produção, e, em geral, a produção familiar não usa agrotóxicos. Os agricultores que usam agrotóxicos são aqueles que já estão na soja, já estão no tabaco. Mas quem está produzindo essa cesta que você mostrou, não tem veneno. Então, tem um componente de saúde pública importantíssimo, né? E tem o componente que, para alguns grãos, tipo feijão, arroz e o próprio leite, que você pode estocar como leite em pó, a Conab poderia fazer
volumoso estoque de alimentos que então você vai distribuindo para o mercado e controlando o preço. Então, e o pior, por isso que eu digo que tem também uma falta de projeto nacional, que isso afeta todo o governo, mas tem também uma certa incompetência dos operadores da política agrícola e agrária que estão lá nos ministérios, porque o Lula tem cansado de dizer para nós: para mim, a agricultura familiar é prioritária e não será por falta de recursos. Então, parece uma esquizofrenia. O presidente diz que não faltarão recursos e os operadores dizem que não tem recursos. Bom, onde reside a verdade?